Planeta Brasil de hoje vai tirar as suas dúvidas sobre imigração. E para começar o nosso programa, a gente vai ter a participação de um órgão público norte-americano. Roland Lyons é diretor da agência governamental que supervisiona a imigração de estrangeiros que desejam permanecer nos Estados Unidos permanentemente ou temporariamente. A agência se chama USCIS. O que é USCIS e qual é o papel e a responsabilidade desse órgão aqui nos Estados Unidos? USCIS stands for United States Citizenship and Immigration Services. We are a federal agency under the Department of Homeland Security. Our main responsibility is to administer the immigration laws of United States as they relate to different immigration benefits. Qual é o cenário geral de processo de residência e cidadania aqui? In general, there are two main ways that someone can immigrate to the United States to obtain permanent residency, either through a family member, a specific type of relationship with a family member, or through an employer. There are other specialized categories of immigration as well, and it just depends on whether an individual meets all the eligibility requirements for that particular benefit. For example, for a spouse of a United States citizen, that they're married, that they're in a valid relationship, that they're living together. There's different evidence that we'll ask for to prove the relationship. After someone has had their residency for 5 years, in general, they can apply for United States citizenship, and there are different qualifications for that as well. In addition to having 5 years of residency, they need to be a person of good moral character. They have to maintain residency inside the United States, so no long trips outside the United States. There's also a literacy requirement where an individual has to demonstrate that they can speak, read, write, and understand English, and have a basic history of the government and basic knowledge of the history and government of the United States, and also show an attachment to our form of government and the U.S. Constitution. That's a very, very broad overview of our process. E quando a esposa sofre algum tipo de violência do marido? Individuals who are the victims of abuse from a spouse can apply for a immigrant visa or become a permanent resident if they are subject to abuse and believe that they would qualify for that benefit through that because of that abusive relationship. So if they, let's say they get married, the spouse becomes abusive, they split up because of the abuse, the victim can apply for permanent residency based on what occurred in that relationship. Então elas não precisam ter medo do marido, é isso? No, and we work very closely with these individuals. We realize they're very sensitive cases, and we try to handle those with a lot of respect for the individual who's applying for that benefit. Quais as reais mudanças que vêm acontecendo nas leis migratórias e quais são os falsos rumores que tem dentro dela? There haven't been too many major recent changes in immigration law. If I remember correctly, I think the last major immigration law was probably back in 1996 or 97. There have been some changes since then, like the Violence Against Women Act and other smaller immigration laws that have modified our processes a little bit. Recently, our agency has taken on an initiative called the Unauthorized Practice of Immigration Law, UPIL for short. And we have been working with other agencies, federal agencies, state and local law enforcement agencies to inform the public about the dangers of getting assistance from unscrupulous individuals, people who are trying to commit fraud and take advantage of their situation, of their lack of knowledge and information. So we realize that's been a problem out in the community for a long period of time, and we formed a partnership with the Federal Trade Commission, with the city attorneys, local city attorneys' offices. This is a nationwide initiative. It's being done across the country, and we want to make sure that we get the word out to the public about making sure that they get good information about who they go to get assistance from, and if they do suspect that they are being taken advantage of, someone is not assisting them the way that they told them they would, that they can report that information to us. They can also contact the Federal Trade Commission to let them know about the situation. I believe in the state of California, they also have information on their website that you can report individuals who are
committing fraud in providing immigration assistance. Como saber se temos um bom advogado e qual a melhor fonte para obtermos essas informações sobre imigração? One of the best sources is to go to our website, and you can find information about the unauthorized practice of immigration law. On there will be some guidelines on ways people can check to make sure that they are working with someone who is either an accredited representative, someone who's accredited by the Board of Immigration Appeals, or an attorney who's been barred, passed the bar, and is an attorney in good standing. We also have brochures in our offices across the country. People can pick up brochures that also give a summary of steps that they can take to make sure that they're working with someone who's going to give them good assistance. O USCIS e o ICE trabalham juntos? O imigrante deve ter medo de contactar vocês? It's a very good question. There's a lot of confusion out in the community about the difference between USCIS and ICE. A lot of people think we're the same agency, or we do the same things. We're actually two different agencies. Immigration and Customs Enforcement, or ICE, handles a lot of the internal enforcement operations in the United States, investigating fraud at the workplace or criminal aliens, that kind of thing. We do work together in certain situations. We are not an enforcement agent, a law enforcement agency. We are more an administrative body that handles most of the immigration benefits that are available to people that want to come to the United States. And whether undocumented immigrants should be concerned about contacting us, the only thing I can say is we do have an initiative in place for those individuals who are the witness or the victim of a violent crime, of certain crimes, that they should feel safe to come forward and report that, and work with the law enforcement agency that they're working with to see if they would qualify for a U visa to be as a witness or the victim of a violent crime. So in those situations, we want to encourage people to not be afraid to come forward and work with local law enforcement if they have been the witness or a victim of a violent crime, that they should not be concerned about coming forward and providing information. E no próximo bloco, vamos para os estúdios da Globo em Nova York, conversar com dois brasileiros que entendem tudo sobre imigração. Eu estou aqui com meus convidados. Estou com o Moisés Apsan, né, Moisés? Moisés é advogado de imigração, atuando 30 anos nos Estados Unidos. E já foi presidente da Associação Federal dos Advogados de New Jersey. Tem muito assunto bom para a gente falar hoje. Sim, nós temos dois assuntos muito importantes. Umas mudanças de regulamento que vai afetar um grande número de pessoas. Por ser 1 milhão de pessoas que estão ilegais no país, vai poder usar o benefício desses regulamentos. Então a gente vai falar delas daqui a pouco. Também estou com a Solange Paisante. Sim. Solange é coordenadora geral da organização Mantena Global Care. É isso, Solange? Isso. É uma ONG. Sim, é uma ONG e nós já estamos desde 2004, né, trabalhando, e nossa ONG ela tem uma missão muito especial que ela visa promover benefícios para a comunidade na área de educação, saúde, cultura, apoio também do consulado brasileiro para os brasileiros no estado de New Jersey, né? É um conforto para os nossos brasileiros que estão ali. E temos também parceria com a Red Cross, que é na campanha, na coleta de sangue também para os bancos de sangue do estado de Pensilvânia e New Jersey também. Vocês fazem um processo de auxílio aos imigrantes brasileiros em vários setores, né? Sim. E também fazem uma ponte aos imigrantes que precisam de pessoas como Moisés. De profissionais. É isso? Uhum. Moisés, quero falar com você sobre a situação atual do país, sobre as leis de imigração. Fala pra gente um pouco. A primeira coisa, a lei de imigração está quebrado. É bem claro que tem que mudar muitas coisas para resolver esse problema. A lei americana de imigração foi criada de pedaços de muitas leis, então tem uma grande confusão. E tem umas coisas na lei que é tão mal que é incrível para acreditar que isso é na lei. Eu posso falar um pouco sobre a lei que fala assim: se uma pessoa está ilegal no país mais de 1 ano e sai do país,
perde o direito de receber o green card por 10 anos. E essa é uma lei que afeta pessoas que entraram ilegal no país, agora casa com americana, tem crianças, tem uma vida, mas para receber o green card, eles têm que sair do país. E a lei hoje é que você pode fazer uma dispensa, mas a dispensa hoje tem que ser feita fora do país e demora um ano e meio até que a pessoa pode voltar. E isso afeta a família. Mas a nova mudança que vai acontecer nos próximos meses, o regulamento vai mudar. A gente vai ter novidade, então. A novidade é assim, começando nos próximos meses. No mesmo caso, o perdão, a dispensa que eles precisam, vai ser feito aqui nos Estados Unidos. Então, se eles têm que esperar 6 meses, um ano e meio, eles vão esperar nos Estados Unidos. E quando está aprovado nos Estados Unidos, eles vão receber na mão uma aprovação da dispensa provisório. E a única coisa que eles vão ter que fazer é voltar para o Brasil, a fazer uma entrevista normal de casamento, vai para o médico e vai para a Polícia Federal para provar que eles não são criminal, e a pessoa vai poder voltar em 3 ou 4 semanas. Então é muito melhor esse novo regulamento, porque a família não vai estar separado para tanto tempo. Esse novo regulamento tem um nome? Esse é uma modificação do regulamento de formulário I-601. É um formulário que a pessoa usa para muitas coisas, para esse problema de ficar fora 10 anos, ou para um fraude que a pessoa cometeu, pode usar esse mesmo formulário. E a mudança é uma coisa muito simples. É só que esse formulário pode ser entregado aqui nos Estados Unidos, não precisa sair do país e aplicar fora. Porque você sabe, quando esse formulário é aprovado fora, eles têm que mandar para Peru, para um outro país, para aprovar isso. Essa é a razão que demora tanto tempo. Solange, fala um pouco sobre as pessoas que vão procurar vocês. Tem muita gente com esse problema que o Moisés acabou de falar? Inúmeras pessoas. Eu vejo que, eu estava comentando agora há pouco com ele, que todos os dias nós recebemos ligações de pessoas que procuram, e às vezes as pessoas procuram, e tem aqueles também que nunca procuram, que nunca buscam uma educação, uma informação num determinado assunto, principalmente no de imigração, que eu acho que é um dos assuntos mais sérios, né? Sempre foi e agora muito mais. E as pessoas acabam sendo ludibriadas por alguns outros, vamos dizer assim, falsos profissionais, né, que enganam as pessoas. Então é muito bom a gente estar orientando as pessoas para procurar associações, procurar centros comunitários que orientem, sérias, e que oriente também as pessoas a irem ou a buscar uma informação num profissional que seja qualificado para aquela área. Tá, então a importância do seu trabalho, né? Sim, faz essa ponte, essa ligação e trazendo também, promovendo informações para a comunidade. Nós tivemos há poucos dias, o Dr. Moisés até palestrou sobre imigração, tivemos várias perguntas assim, perguntas simples e perguntas também mais aprofundadas, bem elaboradas, e eu até propus para ele para estar todos os meses, né, uma vez por mês, levando informação até a comunidade. Moisés, eu queria saber de você também sobre o futuro das leis de imigração. Tem novidade também? Sim, eu posso falar assim. Nos últimos 4 anos, Obama e os democratas tinham muitos problemas para aprovar a lei, porque os republicanos estão fortes para fazer tudo que eles podem para não aprovar nenhuma lei. Para não aprovar nenhuma. Nada lei. Então, se é uma coisa boa, eles não vão aprovar. Então a gente vai fazer o seguinte, Moisés. No próximo bloco você me conta um pouco sobre essa briga, essa discussão entre Obama, republicanos, a favor e contra os imigrantes. Daqui a pouco. Moisés, a gente estava falando sobre o problema de Obama com republicanos e o conflito deles sobre as novas leis que podem entrar sobre imigração. Na verdade, é incrível o que aconteceu nos últimos anos. O Obama, ele prometeu para os imigrantes que ele vai mudar as leis, vai ajudar os 11 milhões que estão ilegais nesse país, mas com um grande azar, depois que ele era presidente por poucos meses, quando ele tinha o poder, ele perdeu o poder para mudar as leis
sem a ajuda dos republicanos. Porque em dezembro, quando eles tinham essas duas leis para aprovar, era o DREAM Act para as crianças e, na outra mão, eles tinham aquela lei para as pessoas gays do military. O que aconteceu? Eles aprovaram a lei do military, mas o DREAM Act para as crianças, que nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto, eles perderam por um voto. Sabe por quê? Nem um republicano aprovou a lei para ajudar as crianças imigrantes. Você acredita nisso? Solange, então fala um pouco para a gente sobre os problemas que os brasileiros têm e procuram vocês para ajudar a resolver. A questão de imigração é forte, é um dos problemas, né? É um problema número 1, né, hoje em dia. E eu vejo que muitas pessoas, muitos pais, como o doutor Moisés está falando na questão dos jovens ingressar na faculdade, não ter esse direito, porque o estudo se torna caro, porque aí não vai ter o apoio do governo, porque são ainda indocumentados. O que acontece? Os pais deixam o país com seus filhos. E aí entra outra questão, eles vão para o Brasil sem saber se os filhos vão estar adaptando ou readaptando a uma nova cultura. Eles saíram bem criancinhas de lá. Nós tivemos um caso agora de 2 irmãs gêmeas que não queriam voltar, mas se sentiram obrigadas a voltar porque sonham fazer uma faculdade e perderam a esperança de que vai haver oportunidade aqui. Então, todo mundo termina o high school, mas quando eles vão para a universidade, muitas deles não aceitam pessoas ilegais. E os outros que aceitam, cobram para eles 3 vezes a quantidade que eles cobram para uma pessoa que vive no mesmo estado. E é aí que o indocumentado começa a se esconder com medo de tudo aqui nesse país, né? Eles têm medo porque eles não podem dirigir o carro. Eles não podem conseguir trabalho legal. Aí não podem ir na universidade se não tem o dinheiro, então a vida é difícil para um jovem que tem 18, 19 anos de idade, que ele vai fazer? Isso é um grande problema. Na verdade, muitos dos brasileiros vivem sob pressão, entende? E tem medo até, eu encontrei pessoas, encontrei semana passada, uma jovem com medo do próprio consulado brasileiro. Então é importante até orientar, falar para as pessoas, informar que o consulado brasileiro existe para apoiar, para informar, para organizar a vida do brasileiro aqui. Eles têm medo de ir na corte de família para receber um mantenimento para as crianças, porque eles têm medo que o juiz da corte de família vai dar problemas. E não é assim, né? Não, eles têm acidentes, eles perdem todos os dedos e têm medo de ir na corte para receber indenização. E eles não têm que ter esse medo. Todas as cortes, menos a corte de imigração, não tem um interesse se a pessoa está legal ou ilegal. Pessoas que estão aqui muitos anos, e não estou falando 10 anos, porque quando está aqui 10 anos, eles têm um melhor direito, eles têm direito da lei de 10 anos. E essa lei dá direito, se a imigração pega eles e eles têm uma criança, eles podem lutar e receber o green card, o direito para viver permanente. Agora, se a pessoa não tem os 10 anos, tem 7 anos, mas tem crianças, família, aí que entra o segundo regulamento que Obama aprovou esse ano. E esse chama em inglês prosecutorial discretion. Esse é o direito do advogado da imigração para fechar o caso. Se o fiscal da imigração, o procurador da imigração, veja o caso e descobre que as pessoas são pessoas boas, estão aqui um tempo, têm raízes no país, ou se eles têm uma doença, qualquer problema que eles podem ter, ele pode fechar o caso. E o caso fica fechado, quase dormindo, e quando uma coisa muda, uma lei muda, eu posso pedir para o juiz abrir o caso de novo. Isso que está acontecendo. Então, para a gente resumir isso, o governo americano agora ele vai ser mais sensível com os imigrantes. Sim, e vai ver o caso de um jeito individual, não em massa. Solange, e o que o brasileiro deve fazer para evitar ser abordado pela polícia de imigração? Olha, eu sempre aconselho que o brasileiro ele precisa procurar se informar bem, buscar informações seguras, de bons profissionais, como nós já falamos, e também olhar sempre para si.
a questão do seu comportamento, não chamar a atenção da polícia para si ou da imigração para si, como dirigir bêbado, se comportar mal, evitar brigas, porque aí a polícia pode passar por ele também despercebido, não perceber ele na situação, né, na rua ou no lugar onde estiver. E esse comportamento ruim de um imigrante pode afetar toda a comunidade brasileira que está em volta dele ali? Nós tivemos um caso, me lembro de um caso agora, de alguém que vivia num determinado apartamento e nesse mesmo prédio vivia outros imigrantes ilegais e a polícia chegou até lá por uma situação desconfortável, uma briga, e apanhou não só aquele naquela situação, mas levou para a delegacia vários outros brasileiros que estavam no mesmo prédio. Quer dizer, é perigoso não só para você, como para toda a sua comunidade em volta. Com certeza. Moisés, e o que eu devo fazer quando a polícia de imigração bater na minha porta? Primeira coisa, eles vão falar que eles são de imigração e você vai querer ver o documento dele para ver se eles têm um documento oficial da imigração. Essa é a primeira coisa. Segundo, você vai perguntar para eles em inglês: Do you have a warrant? Se você tem um documento para me prender. E o warrant, esse documento, tem que ter o nome da pessoa e o endereço direitinho. É bom lembrar que não deve abrir a porta, né, doutor Moisés? Ok. Sim. Não pode abrir essa porta. Primeiro fala com a porta fechada com a pessoa e ele fala: eu tenho esse documento. E eu falo: lê o nome da pessoa que você quer está procurando. Sim. Ele dá o nome e é a pessoa que vive aí, o homem. Mas naquele dia ele está aqui com os amigos, as crianças, e tem 7, 8 pessoas, todo ilegal. O problema é, se ele abre a porta e deixa o fiscal entrar na casa, o fiscal tem direito de verificar todo mundo se eles estão legal ou ilegal. Checar. E depois todo mundo vai ir para a cadeia de imigração. Então, o que ele tem que fazer é perguntar se tem um warrant ou não tem esse documento. Se eles falam não, ele fala: desculpa, eu não posso abrir a porta até que você traz esse documento. Sabe o que vai acontecer? Eles vão ir e todo mundo pode sair do apartamento. Agora, se eles têm o documento e tem o seu nome, você tem que falar: tudo bem, eu vou sair, mas você não tem direito de entrar na minha casa. Ele abre a porta e não muito, só o suficiente para ele poder sair. E ele sai e fecha a porta. Aí ele tem a família, proteção de todo mundo. O dinheiro está na casa para eles pagar a fiança, que eles vão ter que pagar para ele ser soltado da cadeia, mas não vai afetar a família inteira. Então esse é o caminho que a pessoa tem que tomar quando eles batem na sua porta. Certo. E o que acontece se eu não abrir a porta? Se eles têm um warrant para prender você, um documento, eles podem abrir a porta, quebrar a porta. E aí é pior para todo mundo, né? Pior, porque eles vão prender todo mundo. Agora eu vou trazer algumas perguntas de telespectadores do programa para vocês, tá? Um dos nossos telespectadores gostaria de saber sobre a visita de brasileiros aos Estados Unidos sem necessidade de vistos. Há possibilidade futura disso acontecer? Possibilidade, mas eu creio não probabilidade. Porque a razão que eles dão essa isenção de vistos, esse direito para entrar sem um visto, é quando um país prova que os membros daquela comunidade vai voltar no fim do prazo que eles recebem. O problema com os brasileiros é que eles recebem um prazo por 6 meses e ficam aqui 20 anos. Então, eles não querem dar isso para os brasileiros. E pode ser no futuro, vai acontecer, mas não no futuro imediato. Tem uma pergunta muito importante aqui, que quais são as opções de legalização para uma pessoa nos Estados Unidos? Só o casamento? Não. Tem diversos jeitos, mas os 3 mais comuns é casamento com um americano ou um residente legal, é através de um contrato de trabalho para fazer um trabalho específico, ou terceiro, se tem um membro da família que pode aplicar, como um irmão que é cidadão americano. Também, em cima disso, tem outros jeitos. Se uma mulher é espancado
violência doméstica, tem uma lei para ajudar essas pessoas. Pessoa que foi machucado por um crime, tem um jeito para ajudar essas pessoas. E esse tipo de pessoa procura a sua ONG? Nós tivemos, por exemplo, nós já tivemos mulheres vítimas de violência doméstica que ganharam o Green Card. Mais uma pergunta aqui, creio que é a nossa última, que o nosso tempo está acabando, que é uma pergunta importante e isso pode ser dúvida de muita gente, não só dessa pessoa que quis não se identificar aqui. Ela casou por negócio para conseguir o Green Card e está com medo de ser descoberta. O que pode acontecer caso isso aconteça? Se ela casou por negócio e é descobrido, é bem claro que vai acontecer. Eles vão marcar na pasta dela que ela fez um casamento por negócio. E que isso significa para a imigração? Que essa pessoa nunca, na vida inteira, vai poder receber uma residência legal nesse país. Ela vai ser deportada por causa disso? Se é descobrida, ela vai ser deportada, 100%. E quais as maneiras que as pessoas têm, a imigração tem, de descobrir essa situação? O que acontece, eu creio que muitas pessoas pensam que a imigração vai na casa, mas eles nunca fazem isso. O que acontece é que dentro da entrevista, o casal fala uma coisa ou faz uma coisa que o fiscal de imigração pensa que tem, não tem afinidade. Suspeito. Então ele separa os dois. E aí eles fazem assim, eles perguntam 100 perguntas para o homem e 100 perguntas para a mulher. Tipo uma gincana de programa de televisão. Sim, mas o que acontece, eles vão perguntar umas coisas que só se eles vivem juntos eles sabem. Que lado da cama você dorme? Ok? Quem acordou hoje de manhã primeiro? E que você bebeu? Café, chá? E que você comeu hoje de manhã? Entende? Então eles vão perguntar o que você fez esse domingo com sua esposa. Então, tudo tem que bater. E aí é péssimo, porque o que eles fazem assim? Muito simples. Eles falam para o americano, vem aqui, eu quero falar com você. Se você fala a verdade, e nós já sabemos que esse casamento é falso, nós não vamos mandar você na cadeia e você não vai ter uma multa de $250 mil. Nós só vamos deportar ela, assina aqui. E sabe o que acontece? Eles sempre assinam. Então, pessoal, a gente vai acabar o nosso programa por aqui. Queria agradecer a presença de vocês dois e pedir uma consideração final de vocês aqui para a gente encerrar. Eu posso falar uma coisa que as pessoas que vivem aqui no país ilegal não preocupa. Vamos esperar o que vai acontecer no próximo ano. Eu estou seguro que vai ter grandes mudanças da lei no segundo termo do presidente Obama. Eu acredito que a gente tem que ser sempre otimista, sempre acreditar que o amanhã será melhor. Então é isso, gente. Tchau.